E aí, como vai você? Eu tenho certeza que você está muito bem. Deus tem lhe abençoado e eu tenho também convicções de que nós vamos crescer juntos nos nossos estudos sobre a formação da Bíblia, do texto bíblico e da forma como Deus tem se revelado para nós na sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, vamos continuar estudando sobre a formação do texto bíblico, especialmente agora, sobre a maneira como o Senhor tem se revelado a nós, os teus filhos. Continue iluminando nossa mente, nosso coração, ajudando-nos a compreender o que precisamos compreender para melhor te conhecermos, amando-te de fato e de verdade, servindo a Jesus com alegria. Muito obrigado por essa experiência, por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estudamos sobre revelação e descobrimos que nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos. Por isso, Deus teve que se autorrevelar. Ele tomou a decisão e a Bíblia é o documento primário dessa revelação que Deus faz de si mesmo. Ele revela verdades acerca de si mesmo, revela proposições e através destas verdades nós podemos conhecer o Senhor. Também vimos que a natureza é uma forma de Deus se revelar a nós. A Bíblia fala sobre isso. Mas o universo natural é incapaz de fazer descrições precisas sobre Deus. Assim como qualquer mesa, por exemplo, não pode falar sobre o carpinteiro que a fez. Deus só pode ser conhecido adequadamente na medida em que Ele se revela e comunica a sua mensagem a você e a mim. Esta revelação de Deus, ela não é apenas importante, ela é desejável, ela é crucial, ela é inevitável e nós precisamos dela. Se quisermos saber qualquer coisa sobre Deus, nós precisamos ir à sua autobiografia. Sem revelação especial, nós estaríamos em trevas. As questões vitais da vida, por exemplo, só podem ser respondidas por aquele que é o autor da vida. Apenas e somente revelação especial pode prover uma chave adequada para os mistérios, por exemplo, da origem e do destino do homem. Esta revelação de Deus, este conhecimento de Deus adequado às condições e às realidades humanas, nós encontramos aqui, na Bíblia, as Escrituras Sagradas. 359 vezes encontramos na Bíblia a expressão "Assim diz o Senhor". E 130 vezes veio a mim a palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia é o meio, o conduto desta revelação especial de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, nós encontramos a Bíblia dizendo que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deu para você perceber o significado desse texto que ele diz? Deus fala de muitas maneiras, de diversas formas. Uma delas é a natureza, a revelação geral. Mas, especificamente, de forma especial, Deus nos falou e nos fala na Escritura, na Bíblia, sobre Jesus, através de Jesus, o Filho. A glória da Bíblia é que ela apresenta um Deus pessoal, um Deus que entra em contato com suas criaturas. Ao contrário dos deuses gregos, por exemplo, que não falavam, nem se revelavam, o nosso Deus, ele quebra o silêncio que nos envolve e estabelece a comunicação conosco. Ele cria diálogo, Deus invade a história e dialoga conosco, seus filhos.
filhos pecadores que não têm condições de conhecê-lo. Deus fez isso através de Jesus, o Filho que nós conhecemos na Escritura. As credenciais da revelação cristã, elas não constituem um apelo a uma divindade remota, a um Deus que se conserva distante, não. Veja que ideia bonita. O nosso Deus é um Deus que cruza o espaço que nos separa e resolve nosso dilema, revelando-nos especialmente no seu Filho, Deus que se tornou um de nós. E desta forma, Ele provê a solução para os nossos problemas, para as nossas necessidades como pecadores. Por isso, quando os escritores do Antigo Testamento falam da revelação de Deus, eles falam frequentemente da Palavra de Deus. Dabar Yavé é a expressão usada pelos escritores da Bíblia, pelos profetas. E essa expressão, que significa a Palavra de Deus, aparece no mínimo 200 vezes nas Escrituras, sempre com o significado a Palavra de Deus. Embora esta expressão possa ter outros significados na Escritura, a essência, a base é a Palavra de Deus. Ao irmos aos profetas literários, que são os profetas que escreveram as Escrituras, nós encontramos na abertura de seus livros expressões como veio a mim a palavra do Senhor. Isso aparece em Amós, em Oséias, em Isaías, Jeremias, né? E em muitos profetas. Querido, Deus se revela pela sua palavra, a Bíblia. E essa palavra de Deus, ela não é uma palavra estática. Ela tem um efeito criativo. Existe poder na palavra do Senhor, na palavra de Deus. As mensagens que os profetas profetizaram foram a palavra de Deus e não a palavra deles. Em Salmos, por exemplo, 33, verso 6, a Bíblia diz que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Aqui aparece um paralelo entre a palavra de Deus e o sopro de sua boca. Esse é um paralelo muito comum na Bíblia. Que tipo de sopro é esse? Sabe aquele sopro que aparece lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus soprou no nariz do homem, dando-lhe o fôlego de vida? Então, a ideia é a mesma. Pelo sopro de Deus, diz o profeta, pela palavra de Deus, a terra veio existir, os céus vieram à existência. Então a palavra de Deus é vida. Ela é um comando. A palavra de Deus não é como a palavra do homem, que quando diz não acontece nada. A palavra de Deus é dinâmica. Ela tem um poder ativo. Veja, esse texto de Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando Deus fala, grandes eventos acontecem. A palavra é a mais direta e clara expressão do pensamento humano. E Deus usa a palavra. Deus se comunica pela palavra. A palavra de Deus, o sopro de Deus, é comunicada a nós, na Bíblia, através da palavra do homem. Se a palavra de Deus, a Bíblia, fosse só a palavra do homem, ela não teria nenhum poder. Mas a palavra de Deus, na Bíblia, ela é revestida da palavra do homem, mas é a palavra de Deus. A palavra que tem poder, que faz diferença, que fala e que faz as coisas acontecerem. Os sábios de Jeremias capítulo 8, verso 9, serão envergonhados. Eles ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor,
Que sabedoria é essa que eles têm? No Novo Testamento, as palavras gregas equivalentes a dabar do Antigo Testamento, do hebraico, são rema e logos. O Novo Testamento continua com o mesmo pensamento dinâmico da palavra do Antigo Testamento. Veja, em Lucas capítulo 3, verso 2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui aparece a palavra grega rema, e João Batista é colocado na mesma linha dos profetas do Antigo Testamento. A ele, João, veio a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, dabar também é usada para descrever a lei. E isso aparece lá no Salmo 119, versos 10 e 11. Remateós é às vezes usada no Novo Testamento para descrever o Evangelho, as boas novas de Cristo. Então veja, a equivalência é a mesma. Dabar no Antigo Testamento e rema no Novo Testamento, remateós. Outro texto, por exemplo, aparece em Atos, no capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Há muitos outros textos e você pode conferir depois, como por exemplo Atos capítulo 13, versos 46, Atos 17, 13, Colossenses 1, 25. Remateós é a mesma palavra que criou todas as coisas, que aparece lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, mas sim do que é invisível. Perceberam? O universo foi formado pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus é tão poderosa que o que é visível foi feito daquilo que não existia, daquilo que era invisível. Como dabar, rema significa não apenas palavra, mas também coisa, evento, o próprio concerto, promessas. E isto aparece em Lucas, do capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. As promessas de Deus se constituem na palavra de Deus. E como Deus não mente, como Deus não muda, como Deus é imutável, aquilo que Ele fala se constitui em suas promessas. Promessas capazes de incentivar, mudar, alterar o curso da história, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Veja esse texto, Lucas capítulo 2, verso 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os acontecimentos relacionados com as ações, as atitudes de Deus. Acontecimentos aqui é rema. Rema significando evento. A palavra de Deus não significa apenas um meio de comunicar informações, mas um poder criativo que produz efeito positivo. E neste caso, palavra e atos estão ligados. Deu para você compreender? Dabar do Antigo Testamento tem a mesma ideia de rema no Novo Testamento. Ou melhor dizendo, rema no Novo Testamento tem a mesma ideia de dabar no Novo Testamento. Palavra do Senhor, sopro de Deus. Não apenas como palavra, como a palavra do homem. Não, mas uma palavra que tem poder para alterar as coisas. Produzir atitudes, ação. Esta é a diferença da palavra do homem
para a palavra de Deus. Mas a mais distinta ideia que aparece no Novo Testamento, e até podíamos dizer na Bíblia, mas está lá no Evangelho de João, é o termo logos. Traduzido para o português como verbo, em algumas versões da Bíblia como palavra mesmo, essa expressão verbo na nossa língua não transmite a ideia completa da palavra grega lá no original. Sabe por quê? Porque logos significa o pensamento por detrás da palavra, o pensamento organizador, a ordem que dá sentido à palavra. Isto pode parecer um pouco subjetivo para nós, mas ele é muito significativo. Portanto, a palavra de Deus, o verbo, é muito mais do que simplesmente uma emissão de uma ideia, mas é uma palavra capaz de organizar a própria razão, a ordem racional, né, que aparece ali. Quando João diz em João 1:1, no princípio era o verbo, logos, e o verbo logos estava com Deus, né, e o verbo logos era Deus. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João está falando do poder criador de Deus, uma referência clara a Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus começou a criação com sua palavra, mas também começou sua outra criação, a recriação do ser humano na pessoa de Jesus com sua palavra. Só que agora a palavra encarnada. João estava falando a um grupo de pessoas que questionava Jesus. E por isso lhe explica quem é Jesus. Jesus é o Logos, o próprio Deus encarnado, a palavra de Deus em pessoa, vivendo entre nós. Jesus então é apresentado por João na Escritura como sendo igual a Deus. E esta palavra, Logos, tornou-se carne, vestiu-se da humanidade e viveu entre nós. Se quisermos ver a razão das coisas e dos pensamentos de Deus, dos seus propósitos, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus é exatamente a palavra de Deus encarnada. Ele, Jesus, é a perfeita encarnação da palavra de Deus. Ativa, dinâmica, poderosa e criadora palavra de Deus. Em outras palavras, o cristão pode dizer que Jesus Cristo e seus ensinos são a palavra de Deus. A própria palavra de Deus. A própria palavra vivendo entre nós. Está vestido com um manto tingido de sangue, diz Apocalipse 19:13. E o seu nome é Palavra de Deus. No Apocalipse, Jesus é chamado por João de Palavra de Deus. Deu para você perceber que a Palavra de Deus, embora a Bíblia também a apresente como sendo o sopro de Deus, não é como a palavra do homem, mas é uma forma divina de fazer as coisas acontecer. E a plenitude dessa revelação nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, por exemplo, da bar é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Agora vejam que interessante. Já no Novo Testamento, Jesus é a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Lá no Antigo Testamento, Dabar, a palavra, é a verdade. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmo 119, verso 160. Agora veja no Novo Testamento,
Quem é a verdade no Novo Testamento? Jesus é a verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus é a encarnação da palavra de Deus, ativa, poderosa, dinâmica. O Novo Testamento relaciona Jesus com a palavra de Deus. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, verso 1, João 5, 24, Evangelho de João, capítulo 8, verso 43, 12, 48. Palavra de vida. Filipenses 2,16 fala sobre isso. Veja que legal. Esse texto de 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra. Mas que palavra? Palavra da vida. E João está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Dabar não é apenas a emissão da palavra, mas tem o significado de uma palavra com poder, uma palavra que provoca reação ao ser pronunciada, uma palavra viva. É por isso que revelação especial de Deus não é algo estático, como a revelação geral, por exemplo, a natureza. E é por isso que nós precisamos da revelação especial, desse dinamismo da palavra viva. Lá em Isaías, no capítulo 52, verso 10 e 53, verso 1, a Bíblia diz: a quem se desnudou o braço do Senhor? E aí nós temos o vislumbre de um Deus que regaçou a manga, certo? De um Deus que entrou na atividade do homem. Primeiramente se comunicando através de sonhos e visões aos seus servos, os profetas, homens por ele escolhidos, que tinham convicção de que estavam recebendo a palavra de Deus, o sopro de Deus. Não é uma palavra humana meramente, mas que se completa numa revelação mais ampla, mais plena, que entrou no nosso mundo, a palavra encarnada que é Jesus Cristo. A tendência dos intelectuais é de um Deus estático. Mas, no entanto, o Evangelho é dinâmico. O Evangelho é o poder de Deus para arrebatar do pecado e da morte. E isto é a ação. A revelação é a atividade de Deus. A sua ativa e efetiva intervenção na vida humana. E a Bíblia, meu irmão, é a mensagem acerca desta ação. E esta mensagem é em si mesma a ação de Deus. E quando ela é proclamada, Deus completa a sua ação em nós e através de nós, pela sua palavra escrita e revelada de forma especial nas Escrituras. Deus liberta o homem do domínio e do poder do destruidor. E isto é ação, a ação divina, direta de Deus em Jesus Cristo, através da sua palavra, da palavra comunicada, falada, escrita e em nossas mãos, a Bíblia. Deu para você compreender? O objetivo desta aula era fazer você entender que quando os profetas falam, eles dizem: veio a mim a palavra do Senhor. Eles tinham convicção de que estavam recebendo a palavra de Deus. E daquilo que falavam não era meramente a palavra humana, mas a palavra de Deus. Isso aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A diferença é que no Novo Testamento, Jesus é apresentado como esta palavra encarnada. Uma palavra de Deus viva, dinâmica, que tem poder para fazer as coisas acontecer. Eu gostaria que você dedicasse um tempo agora. Eu queria que você dedicasse um tempo em oração, que você parasse um pouquinho e louvasse a Deus por algumas coisas relacionadas com isso que eu apresentei para você. Eu queria que você agradecesse a Deus pela palavra de Deus escrita, a Bíblia, que nos serve de guia, como uma luz para iluminar o nosso caminho,
como uma lâmpada para os nossos pés. Mas eu queria que você agradecesse a Deus especialmente por Jesus, a palavra viva, encarnada, que não teve medo de se tornar um ser humano como nós, para viver entre nós, como um de nós, com o único objetivo, para fazer com que as coisas aconteçam, para nos transformar, para nos redimir e para nos resgatar. Louve o Senhor por isso. E depois aproveite um tempo aí para conversar, para trocar ideias com a pessoa com quem você está assistindo estas aulas. Tenta fazer uma comparação entre o significado de Dabar no Antigo Testamento e Rema no Novo Testamento. Quais seriam as diferenças, as semelhanças, quais seriam as diferenças entre a palavra do homem e a palavra de Deus e o que isso significa para nós como a revelação especial de Deus em Cristo Jesus. Gaste aí uns 20 minutos fazendo esse exercício, essa reflexão, tendo este momento de oração. Eu acho que vale a pena.
Foi gostoso orar, não foi? Eu tenho certeza que foi. Agradecer a Deus pela revelação, pela palavra, uma palavra poderosa, uma palavra capaz de produzir vida, mudança. Graças a Deus nós temos a Bíblia, nós temos um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que revela verdades a seu respeito, um Deus que fala e que quando fala, altera, muda o curso da história e a vida das pessoas. Mas como foi bom a gente pensar também que a revelação plena, completa, máxima, especialíssima de Deus foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada, vivendo entre nós, com a única intenção de que nós pudéssemos conhecer algumas coisas acerca de Deus que de outra forma nós nunca iríamos conhecer. Deus habitou entre nós, viveu entre nós, para que nós um dia pudéssemos ser um com Ele, vivendo com Ele por toda a eternidade. Este foi o conteúdo desta aula. E na próxima, nós vamos estudar um pouquinho sobre as características desta revelação especial. Ela tem algumas características especiais que vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre elas. Até lá!